Olá, começa agora mais um programa em pauta aqui na TV Fevale. Hoje vamos conversar sobre o ensino superior no Brasil e a importância de uma graduação na questão da empregabilidade. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje no Em Pauta Angelita Gerhardt, diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas aqui da Fevale, o ICSA. Tudo bom, professora? Tudo Seja bem. bem-vinda ao Em Pauta à TV Fevale. Obrigada. Vamos falar um pouco então sobre esse assunto, empregabilidade no ensino superior, graduados. Vamos começar falando então sobre se a gente puder falar um pouco sobre o cenário nacional, né? Depois a gente vai diminuindo, afunilando para chegar aqui na nossa realidade aqui da região, Novo Hamburgo, o mês da Fevale, né? O Brasil hoje, como a gente conversava antes de começar a gravar o programa, passa por um período complicado politicamente, reflexos econômicos, reflexos sociais, reflexos em diversas grandes áreas, né, que dizem respeito à rotina de cada cidadão no nosso país. Como é que se encaixa essa questão de qualificação, especialmente no setor da educação, ensino superior, para o cidadão brasileiro hoje? Como é que a senhora vê esse cenário? Então, uma questão que a gente percebe muito forte, quando você tem um nível de desemprego ao ponto que nós temos hoje, né? Ontem ainda estavam divulgando uma taxa média brasileira em torno de 11,2%, taxa de desemprego. A gente já via 11,2% aqui na região metropolitana, fora Porto Alegre, em julho do ano passado. Está um pouquinho maior agora. O que a gente percebe com um nível de desempregados maior? Que as empresas têm mais opção, aquelas que contratam têm mais opção para escolha. E elas, obviamente, vão escolher aquela pessoa que tem uma qualificação maior, aquela que tem uma condição maior de auxiliar a empresa, porque as empresas, as instituições em geral, elas também sofrem a crise e elas também percebem isso. Elas precisam de pessoas que tragam soluções, de pessoas que tenham ferramentas para ajudar a minimizar os efeitos da crise dentro da empresa, a buscar novos mercados, a fazer um controle adequado dos poucos recursos que a empresa tem disponíveis, porque buscar dinheiro é muito caro. Nossa taxa de juros continua, né? Saiu agora ontem a manutenção da taxa de juros acima dos 14%, quer dizer, é muito caro para qualquer empresa, para qualquer entidade que vá buscar recursos, seja para investimento ou para financiamento da operação, o dinheiro é muito caro. E as pessoas acabam tendo que buscar soluções mais criativas, né? Precisa de um ferramental, precisa de conhecimentos mais amplos, de capacidade de criar soluções alternativas. E aí é que o graduado ele acaba tendo uma preferência, ele acaba tendo uma condição maior de ajudar nesse sentido, porque ele traz um ferramental diferente, ele tem uma visão diferente que ele foi construindo ao longo desse processo de graduação dele. E ele tem normalmente mais condição de olhar as questões que são apresentadas para aquele problema que ele vai tratar com olhos, com uma visão mais ampla e de mais longo prazo. Em geral, as empresas reconhecem isso. E aí o que acontece? Aquele que deixou de buscar sua formação, aquele que por motivo econômico, financeiro, ou por medo mesmo, né, de seguir estudando em função da situação do país, acaba ficando para trás, ele acaba não sendo, né, não fazendo parte dessas opções que as empresas trazem. Né? Ou seja, a pessoa até imagina que está fazendo uma economia, está sendo precavido, mas na verdade a médio e longo prazo isso está prejudicando a carreira e o desenvolvimento. É o que tem mostrado as pesquisas que a gente faz com os nossos egressos. Perdendo oportunidades. Exatamente, etc. Porque a diferença é tão grande entre a empregabilidade dos egressos e a gente olhando os egressos dos últimos 3 anos, né? A pesquisa que a Fevale faz, que é feita para autoavaliação, que é encaminhada para o MEC anualmente, ela é feita sempre com os 3 últimos anos de formandos. Então, é tão grande a diferença, né, que a gente percebe claramente que existe um gap aí, não é só na questão da formação, mas é na questão do conhecimento, né, das habilidades que o sujeito é capaz de desenvolver
para poder lidar com essas situações que são atípicas ou que exigem uma dinâmica diferente de trabalho, né? Especialmente no mercado que existe hoje no país, como a senhora comentou agora, problemas econômicos, instabilidade, a própria imagem do país fora do nosso país, tudo influencia de alguma forma nessa dinâmica interna nossa. Isso de que forma isso é trabalhado, por exemplo, nos cursos aqui na Fevale? Uhum. Há uma maneira de se trabalhar isso interdisciplinarmente, de alguma forma que nas cadeiras os alunos tenham consciência de que isso está acontecendo, de como que é a melhor maneira de se colocar em sua própria área, se colocar no mercado de trabalho logo depois de sair, ou ainda durante a faculdade mesmo. Então, essa pesquisa que a Fevale realiza, ela é feita, os dados são de todos os cursos, né, da área da saúde, das ciências exatas, das sociais aplicadas, das ciências humanas. Na minha área especificamente, que é das sociais aplicadas, mais voltada para a área de gestão, comunicação, direito, o que a gente percebe, assim, todos os projetos de curso, né, e até mesmo no PDI da instituição, que é o Plano de Desenvolvimento, e o PPI, né, o Projeto Pedagógico da instituição, todos eles levam para um perfil de egresso que seja capaz de lidar com isso. Então, todos os cursos, independente de serem bacharelados ou de serem tecnólogos, eles buscam na formação do egresso essa visão mais ampla, a visão de que ele está inserido dentro de um processo que é volátil, que está sempre em mudança. E, muitas vezes, com a crise cíclica, né? Porque a gente diz, a gente está em crise hoje, mas a crise é cíclica. A gente tem períodos de alta e tem períodos de baixa, e isso é histórico e vai voltar a acontecer. Agora, a gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que se adaptar a essas mudanças. E a gente percebe que hoje a gente tem isso muito claro, assim, quando se descreve o perfil do egresso, ou seja, aquele que vai sair de uma graduação aqui da Universidade Fevale, ele sai em condições de lidar com essas questões. Nos cursos, nos demais cursos, por exemplo, assim, na área da saúde. Na área da saúde, por exemplo, todos os alunos têm a possibilidade de fazer, a gente tem muitos egressos que acabam se tornando empresários, né? Então, todos eles, durante o processo de formação, têm isso de forma transversal na formação, mas também tem essa questão em disciplina, né? Então, a instituição oferece a disciplina de empreendedorismo para todos os cursos da instituição. Todos os cursos onde o aluno pensa em fazer, ele pode fazer a disciplina e faz parte do currículo dele, é processo formativo, né? Tanto que a gente tem hoje um nível de egressos empreendedores altíssimo, né? Praticamente 30% dos nossos egressos desse período de 2012 a 2014, que é da última pesquisa que nós fizemos, são empreendedores. Tem seu próprio negócio. Tem seu próprio negócio, são autônomos, né? Mas que gerenciam o seu próprio negócio. Então, isso é um nível bem importante. E pensando em crise, afeta também, mas o sujeito ele tem que ser capaz de lidar com isso, né? E ele tem sido capaz de lidar com isso, porque os números mostram que a gente tem um crescente em termos de egressos que se aventuram, né? Se a gente pudesse dizer assim, no campo do empreendedorismo. O que falta no âmbito geral do país, na sua opinião, para que as pessoas, forças de trabalho, né, o mercado de trabalho entenda que o ensino superior é importante, não só não tenha só uma importância acadêmica mesmo, né, que às vezes se tem essa ideia errada, acho que dá para dizer que é errada, né, de que academia e mercado não conversam, né. O que teria que ser feito no âmbito nacional para se mudar um pouco talvez dessa mentalidade, assim, que é uma coisa que não acontece aqui, pelo que a senhora está comentando. Isso, então eu ia te dizer isso, né, Chico? A gente não percebe isso aqui. O mercado dá preferência, inevitavelmente, para o nosso egresso, para o egresso de um curso superior. Ele mostra que tem mais preferência por esse público, né? Eu acho que é uma cultura do brasileiro, né? Essa questão porque o que acontece? Um curso superior é um investimento em longo prazo, ele não retorna imediatamente. E nós somos imediatistas por natureza, né? A gente quer um retorno agora. Se ele não me oferece algo imediatamente, e a outra questão, o conhecimento, ele retorna, ele começa a ser construído imediatamente, tu percebe? Mas não é tangível, né? Ele não é concreto. Então, muitas vezes o que acontece é que o estudante
não vê uma perspectiva diferente ingressando num curso superior. Em geral, eu falo isso, eu acho que isso não é uma verdade aqui para nós, porque... Não, até os números confirmam o contrário. Confirmam o contrário. E a gente tem percebido também que mesmo com a crise, o nível de desistentes, que a gente chama de evasão, né? Aqueles alunos que desistem do curso, ele tem diminuído ano a ano. Então, essa cultura de que o ensino superior, ele te traz uma perspectiva de futuro diferente, ele faz com que o mercado te veja diferente, isso está sendo, aos poucos, reconhecido de uma forma geral pela nossa sociedade. Eu acho que sim, nós somos privilegiados aqui, nós temos, pelo menos aqui na nossa região, né, instituições tradicionais de muito boa qualidade e que o mercado reconhece até porque ajudou a criar. Nós viemos, né, das empresas, das instituições do mercado. Então, esse reconhecimento, eu acho que ele está bem mais evidente aqui do que numa média do país. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de quem está, por exemplo, no ensino superior, durante o curso, né? Eu trago até o meu próprio exemplo. Durante todo o meu curso, eu fiz algum estágio, ou eu trabalhei em algum lugar durante 5 anos e meio que eu fiz o curso, 5 anos no mínimo eu fiquei trabalhando. E nunca me faltou um lugar no mercado de trabalho em função disso. Uhum. Então, durante o curso, né, essa questão de se estar fazendo alguma coisa, né, como é que daria para traçar esse paralelo de importância para depois se sair, o egresso, sair já com uma vaga no mercado? Então, nas nossas áreas, ali nas ciências sociais aplicadas, isso é um pouco mais fácil, né? Porque entrou na faculdade e em seguida ele já pode ingressar num estágio. Mas a gente tem áreas de formação que, obviamente, exigem um tempo maior de curso para começar a atuar como estágio. Então, por exemplo, na área da saúde, até por questões legais, o aluno só vai poder ingressar lá mais adiante. Então, assim, o tempo para ele é ainda maior de começar a retornar, né, o resultado desse estudo, o resultado desse investimento que ele faz. Mas para a nossa área, por exemplo, que é o que para mim é mais fácil de falar, dentro da área de gestão, administração, contabilidade, direito, etc. e tal, entrou na faculdade, no mesmo semestre tu já pode estar entrando num estágio. Claro que isso facilita a vida para muita gente, porque começa ali a aprender, né, aquilo que faz parte do seu curso, da sua área de escolha para a formação, começa a entender também como é o contexto dessa profissão, né, e obviamente quando tiver formado, vai ter já aí 2, 3, 4, 5 anos de experiência, às vezes mais, dentro da sua própria área de formação, facilita bastante, né, o ingresso. O que a gente percebe em algumas áreas, como administração e como contábeis, por exemplo, que o aluno, ele na verdade já entra como funcionário logo na sequência. Ele entra como estagiário, ele faz um bom trabalho, ele é admitido, ele fica como funcionário e ele ele termina a graduação e ele permanece na empresa normalmente com uma promoção. A gente tem os números, essa mesma pesquisa faz o levantamento, a gente tem ali praticamente 1/4 dos alunos dizendo que logo na sequência da formação já foram promovidos ou receberam algum tipo de premiação. Só em função de estar estudando? Só em função de terem concluído a graduação. Maravilha. A gente vai para um rápido intervalo agora. Retomamos em seguida o assunto aqui com a professora Angelita no Em Pauta de hoje, falando sobre empregabilidade no ensino superior. Já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre empregabilidade no ensino superior, aqui hoje com a professora Angelita Gerhardt, que é diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas aqui da Fevale, o ICSA. Professora, a gente comentava no bloco anterior sobre exatamente essa questão da importância do ensino superior e queria abordar agora diretamente a importância de se estar numa área aderente ao curso que a pessoa está na faculdade, né? Por exemplo, no caso do jornalista, não está trabalhando em outra área, né? Está trabalhando
na questão de em empregos de jornalismo mesmo. Como é que é essa dinâmica aqui na Universidade Fevales? Dá para dizer que esses egressos estão na área em que eles cursaram mesmo? Bom, comparando com os dados gerais no Brasil, nós temos uma situação até bem interessante. Pelos dados da última pesquisa, nós tínhamos em torno de 77% dos egressos atuando na sua área de formação, diretamente. E outros dizendo que não atuam na sua área de formação, né? Mas a gente sabe que existem algumas profissões que são um pouco mais abertas, que tu não precisa necessariamente atuar dentro da tua área para usar o conhecimento e a formação que tu tiveste, né? Então, só para dar um exemplo, né? Um contador, ele muitas vezes é um gestor financeiro na empresa, mas ele utiliza todo o processo de formação dele para aquela atuação, né? Ele não está na área direta, mas ele está utilizando toda aquilo. Exatamente. Assim como a gente pode ter diversos outras profissões em que o profissional ele acaba se tornando, por exemplo, um gestor dentro de uma empresa ou de um negócio, né? Não atuando diretamente na sua área de formação. O que não desqualifica, muito pelo contrário, né, aquilo que ele buscou e construiu ao longo dos anos, né? O fato de ele ter se tornado um gestor, por exemplo, na área da saúde, ou na área da construção civil, ou na área de TI, significa que ele passou a ter uma relevância, um conhecimento tão importante que fazem com que ele possa hoje gerir equipes e processos, né? Eu queria saber também, assim, muitas pessoas falam, né, eu não faço um curso superior em função da questão financeira, é um investimento muito alto para muita gente, só que, como a gente comentou antes, às vezes a pessoa não está pensando mais a médio e longo prazo. Existem opções para essas pessoas que estão com alguma dificuldade financeira e que querem mesmo assim ingressar no ensino superior e aí sim, para se qualificar e mais adiante receber de volta, né, essa questão, pelo menos essa questão financeira, né, que retorne mais adiante. É verdade. A gente precisa compreender um pouco também da nossa cultura, assim, levando isso em conta. As pessoas normalmente já têm um pouco de receio e uma dificuldade de pensar adiante. E aí, numa situação econômica como a que a gente está passando hoje, né, de instabilidade, fica mais difícil ainda. Agora, se a gente fica parado, né, se tu para e espera acontecer alguma coisa, vai ser mais difícil. Então, tu perguntava sobre a questão do financiamento. Hoje existem vários tipos de financiamento, né? A própria instituição, né? Hoje, por exemplo, se o aluno ingressa e ele, ao longo do semestre, ele perde o emprego, a instituição tem uma espécie de seguro que garante a isenção das mensalidades até o término do semestre, para que ele não fique no meio. E nesse tempo ele consiga se recolocar, né, no mercado. Tem o FIES, né, que deve abrir vagas de novo agora a partir do segundo semestre. A instituição tem expectativa, tem vagas liberadas, né, para isso. Nós temos o convênio com a Pra Valer, que é um financiamento também que dá uma chance do aluno pagar uma metade do curso e a outra metade depois de formado, né? A gente ainda tem uma outra situação, né, que é daquele profissional que já está no mercado, mas que não concluiu o ensino médio, ele não tem a certificação do ensino médio, né? Muitas pessoas hoje não sabem que fazendo o Enem, né, a prova do Enem, que abriu de novo até sexta-feira, agora tem inscrições abertas da segunda rodada de Enem desse ano. Fazendo o Enem, a pessoa, se ela passa, se ela atinge aquela média definida lá pelo MEC, ela ganha a certificação do ensino médio. E se ela for bem na prova, ela ainda concorre a vagas no ensino superior, né, pelo ProUni, que a instituição também tem, né? Então, a possibilidade e o acesso que tem hoje em dia para a formação em nível superior, ela é muito maior do que se tinha 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, hoje a facilidade que existe é muito maior. Claro, tem que conseguir enfrentar esse medo de mas e se não der certo? Bom, tem uma série de opções, né? Se a gente ficar sentado esperando para ver quando vai dar certo, talvez nunca dê, né? Então, acho que esse é um recado, assim, que a gente tem que discutir um pouco mais com a sociedade, né? A gente ficar sentado esperando as coisas acontecerem não acaba ficando da mesma forma, né? Não evolui. Outra questão interessante seria o ingresso no ensino superior
e a possibilidade depois até de um emprego, uma carreira acadêmica mesmo, né? O ensino superior possibilita isso e hoje em dia, sem o ensino superior, não é possível se cursar, por exemplo, uma pós-graduação, ou etc. Como é que é esse caminho? Você poderia falar um pouquinho sobre esse caminho, né? Da pessoa que ingressa no curso superior, na graduação, né? Um bacharelado ou tecnólogo, e depois acaba também cursando uma pós para se qualificar mais ainda para o mercado e para a própria academia. Então, Chico, você veja que hoje a gente tem a opção dos tecnólogos, né? Então, se você for pegar, por exemplo, o caso de um profissional, ali em torno dos 40, 50 anos de idade, já está consolidado, só que de repente ele não avança mais em função de não ter o ensino superior. Um tecnólogo, por exemplo, na área de gestão, tem em torno de 2 anos. Uma pós-graduação, um MBA, em torno de mais 1 ano e meio, 2 anos. Ou seja, em 4 anos, ele consegue buscar a formação em nível superior e mais uma MBA. Não é tanto tempo assim, né? É um tempo relativamente curto para poder recuperar aquilo que ficou para trás, aquele tempo que se perdeu, né? Se ele for buscar um bacharelado, 4 anos ou 5 anos, no caso do direito, de outros cursos da instituição, ele consegue terminar um bacharelado. Agora, que essa questão faz diferença, a gente também vê na pesquisa, porque praticamente 1/3 dos nossos alunos terminaram a graduação e já iniciaram outro curso, né? Desses pesquisados entre 2012 e 2014, concluíram a graduação e já foram buscar uma pós, um MBA, etc. e tal, ou foram estudar línguas, né? Estão fazendo algum idioma, ou algum curso específico da sua área, né? de extensão para formação complementar. Então, a gente vê que é tão representativo que quem conclui um curso superior realmente percebe isso e faz a continuidade da formação. Eu pergunto isso porque eu sempre penso assim, penso em exemplos próximos, né? A gente trazer exemplos próximos. No meu caso, eu me formei e eu fiquei 8 anos até entrar agora no mestrado. Uhum. E a pessoa sente falta, né? Chega uma hora no mercado de trabalho que tu acaba atingindo um teto, né? E para passar desse teto, tu precisa ter alguma qualificação a mais. Aí a pós-graduação acaba sendo uma opção, né? É verdade. A gente falando de exemplos próprios, né? Eu entrei na graduação com 17 anos, porque tinha essa visão. Claro que o início era muito difícil, na época só tinha um crédito educativo, que era o federal, com pouquíssimas vagas por instituição. Levei 8 anos para concluir minha graduação, mas na sequência já fiz o MBA, já fiz o mestrado e não parei mais, né, por ali. Depois que tu engrena, tu vai adiante, tu percebe o retorno disso, né? Maravilha. Professora Angelita, a gente vai assistir agora uma reportagem sobre jovens empreendedores. A gente falava antes sobre a importância do empreendedorismo no próprio ensino superior para depois o egresso não ficar sem emprego e poder ter um negócio próprio ou mesmo um emprego dentro da sua própria área. Vamos assistir. Marcos sempre foi inconformado com os métodos tradicionais de trabalho. Cansado da rotina profissional, ele decidiu empreender. Hoje, com 30 anos e seu próprio negócio, ele dedica o tempo para inspirar e dar suporte para outras pessoas seguirem o mesmo caminho. E o pessoal não está levando em conta que o mundo está mudando. Os modelos de negócios, o estilo de vida, o que as pessoas buscam hoje são outras coisas. Então, num primeiro momento é um choque, mas depois que a gente passa dessa primeira barreira, a gente consegue mostrar que sim, tem como todo mundo buscar alguma coisa nova e ao mesmo tempo não ferir aqueles valores da empresa. Esse espaço nasceu para ser uma escola, mas hoje, 1 ano após a inauguração, é muito mais que isso. Somando esforços de cada um, é possível levar para as pessoas um serviço diferenciado. E quando o assunto é empreendedorismo jovem, aqui nós temos bons exemplos disso. A Kathleen também não quis ficar acomodada nos padrões. Formada em relações públicas, ela viu a necessidade de personalizar equipes de trabalho de acordo com a demanda do cliente. Uma novidade no mercado. Mas não pense que foi fácil. Qual é o principal desafio na hora de empreender? Foi e é, com certeza, a necessidade de ser multitarefas. Quando a gente
inicia assim meio sozinho, tu acaba tendo que jogar em todas as pontas, atacar de todos os lados. E isso é muito bom, acho que te faz ser um profissional mais completo, mas ao mesmo tempo é um desafio muito grande porque tu acaba saindo da área de conforto, onde tu é melhor, aquilo que tu faz bem, porque tu precisa atender às outras necessidades. Uma pesquisa da CONAGE, a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, realizada em 2015 e publicada esse ano, definiu o perfil do jovem empreendedor no Brasil. Entre os 5.000 entrevistados de 26 estados e Distrito Federal, 71% são do sexo masculino e apenas 29% são mulheres. O estudo ainda aponta que 18% deles têm entre 21 e 25 anos de idade. 35% de 26 a 30 anos e 28% tem de 31 a 35 anos. Por fim, 30% dos entrevistados disseram ter dificuldades financeiras para manter o seu negócio. Por isso, é preciso ter certeza na hora de apostar em um novo projeto. Primeiro, é importante que ele identifique, então, uma oportunidade, né? E a partir dessa oportunidade ele gere um planejamento sobre esse negócio. Ou seja, que tipo de solução ele vai estar oferecendo para que esse problema seja resolvido dentro da sociedade. Claro, depois com o crescimento ele pode expandir esse negócio dele para diversos outros ramos. Vamos encerrando Em Pauta de hoje. Só queria agradecer a presença da professora Angelita aqui. Muito obrigado pelas informações. Boa sorte no próximo vestibular agora da Fevale. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença. O Em Pauta de hoje fica por aqui. Nós continuamos na internet, no nosso canal do YouTube. Dá para assistir esse e outros programas no canal do YouTube da TV Fevale e também pelas nossas redes sociais através do Facebook. Até a próxima semana.